Conaid. África do Sul, potência tecnológica, líder na produção de aço e exploração de ouro. Primeiro país a transplantar com êxito um coração humano. Seguindo estes passos, a África do Sul apresenta Conaid. Os principais problemas dos engenheiros civis são os diferentes tipos de solos, que variam o valor suporte. A maioria desses problemas são causados pela presença de argilas minerais propensas a absorver água, provocando buracos, lama e pó, que são características de péssimas estradas. A maioria dos solos que trazem como consequência a absorção de água provocam um levantamento da base. Isto acontece porque a argila mineral tem grande afinidade por água, sendo assim não adequada para a construção de caminhos. Normalmente, os testes de laboratórios convencionais desqualificam o uso de materiais in situ, substituindo todo o material e resultando em grandes custos, pois estes necessitam do manejo por máquinas pesadas e transporte por longas distâncias, o que acaba resultando em altíssimos custos. Por exemplo, para substituir uma camada de meio metro de espessura por 1 quilômetro de comprimento e 7 metros de largura, necessita-se mais ou menos 1.400 viagens de outro material. Isso provoca a interrupção de trânsito, aumenta o risco de acidentes e o esgotamento de reservas, afetando drasticamente o meio ambiente. Engenheiros em todo o mundo necessitam de tecnologias que permitam utilizar o material in situ. Diante disto, um grupo de cientistas desenvolveu um produto chamado Conaid. Um produto fácil de utilizar e inofensivo ao meio ambiente que está sendo utilizado maciçamente desde 1978. Amostras de cada partícula são cuidadosamente controladas e armazenadas na Conaid de Joanesburgo, na África do Sul. Analisando uma fotografia de uma partícula de argila 7.000 vezes aproximada, podemos explicar como funciona o produto Conaid. A água se localiza na área externa e nas camadas internas da argila, em forma de água absorvida. Esta água absorvida provoca a expansão da molécula de argila, resultando em uma menor densidade e estabilidade. Com a aplicação das partículas vermelhas de Conaid, as moléculas de água são expulsas por um processo de intercâmbio iônico, formando assim uma camada impermeável ao redor da partícula de argila, gerando uma estabilização permanente e impossível de ser alterada. Como resultado, a argila perde a afinidade por água, assegurando a estabilidade perante a chuva. A permeabilidade aumenta, permitindo a passagem de água livre. Antes de aplicar o Conaid, esse caminho era quase intransitável debaixo de chuva. Agora, depois de aplicado, não existe nenhum problema. Conaid nos tem permitido construir caminhos in situ, acabando com aquela velha e tradicional estabilização com cal, que não dava um bom acabamento e, digamos, deixava o trabalho muito mais lento, demorado, atrapalhava toda a obra. Esta é uma demonstração da aplicação de Conaid. Se escalifica em uma profundidade de 150 milímetros. Mistura-se o Conaid à água de compactação e aplica-se sobre a superfície preparada. E imediatamente se toma forma com a moto niveladora. Depois se utiliza o compactador. Depois da compactação, o caminho se abre ao trânsito. O trânsito provoca uma compactação adicional, aumentando o valor suporte. Com isto, o produto também se posiciona nas camadas mais inferiores, aumentando a camada compactada. A baixa capacidade de absorção de água pelo solo pode ser medida por instrumentos específicos. Depois de Conaid. Conaid também é usado para restaurar bases e subbases de caminhos pavimentados. Por meio de buracos abertos no pavimento, se aplica a solução de Conaid.
estabilizando a base e evitando quebrar o pavimento posteriormente. Diferentemente da aplicação tradicional com outros produtos como o cimento e o cal, Coneide também pode ser utilizado em estradas não pavimentadas. O resultado? Menos pó, superfícies lisas e redução de manutenção. Coneide também é utilizado na indústria mineral. A aplicação de Coneide na indústria mineral produz muitos benefícios financeiros. Nós podemos transportar cargas debaixo de chuva, porque a superfície de rodagem acaba ficando bastante estável, e o que faz aumentar a produção e permite também maiores velocidades durante o tráfego. Antes e depois de Coneide. Pavimentação de rodovias. Coneide provém excelentes bases para pavimentos a um custo mínimo, estendendo a vida útil dos mesmos e diminuindo a necessidade de manutenção, o que resulta também em menores custos. Coneide não apenas beneficia o setor privado, como também é utilizado em obras públicas. Dos 31 quilômetros de estradas que estamos construindo, cerca de 16 não possuem um solo bom. Portanto, decidiu-se estabilizar o material in situ devido ao alto custo de transporte de materiais. Para isso, construímos 3 caminhos de amostras diferentes. A primeira com 2% de cimento, a segunda sem cimento e a última com Coneide. O primeiro caminho com a mistura de cimento teve uma duração de mais ou menos 4 meses. Já o segundo sem cimento durou 3 meses. E o último, que continha Coneide, tem hoje mais ou menos um ano e se encontra em perfeito estado. Por isso, recomendamos o uso de Coneide pela sua fácil aplicação e economia. O tráfego desta rodovia, por exemplo, é de 4.000 veículos por dia, dos quais 40% é de tráfego pesado. Devido ao desenvolvimento no setor de construção civil e das limitações dos orçamentos governamentais, Coneide também provou ser muito útil em urbanizações. Depois dos ótimos resultados obtidos na primeira fase utilizando Coneide, decidimos continuar esta técnica nas outras fases de urbanização de nosso município. Autoridades municipais estão se beneficiando pela durabilidade e menor necessidade de manutenção das rodovias construídas com o uso de Coneide. Em 1978, nós fizemos um caminho experimental com Coneide. E em 1980, nós reabilitamos todas as ruas de nosso município com o uso e a aplicação do Coneide. E em 1993, recebemos a informação de uma construtora manifestando o bom estado das bases e notificando uma vida útil de mais de 15 anos, o que comprova a grande eficácia da sua aplicação. Coneide também é utilizado para a construção de pistas de aterrissagem. E esse aeroporto foi construído em 1986 com o uso de Coneide. E obtivemos uma economia de 70% na construção da pista. Não apenas em aeroportos, mas também na construção da base de parques industriais, Coneide provou também a sua eficácia em condições adversas de solo. O nosso parque industrial apresentava condições adversas de solo. A utilização de Coneide produziu uma economia de 80% frente aos métodos tradicionais. Coneide é um grande avanço nas técnicas de construção de caminhos. No passado, se utilizava até 80 toneladas de cal para estabilizar até 1 quilômetro de estrada. Hoje, utiliza-se apenas um tambor de Coneide. Cada tambor com 210 litros é fabricado dentro de padrões restritos de controle de qualidade. A fabricação se encontra em Joanesburgo, África do Sul. Amostras de cada lote são armazenadas e organizadas para o devido controle. Coneide não é tóxico e totalmente inofensivo ao meio ambiente. Num mundo onde se buscam constantemente coisas que tornam a vida mais simples, encontra-se Coneide.
representando uma poderosa ferramenta para os engenheiros civis de todo o mundo. Como no Canadá, América do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile e Peru. África, Gabão, Uganda, Costa do Marfim, Zimbábue, Namíbia, Moçambique, África do Sul, Austrália, Oriente Médio, Omã, Iêmen, Emirados Árabes e Índia. E Ásia, China, Vietnã, Tailândia, Taiwan, Filipinas e Indonésia. Em 1991, o CONAID foi introduzido no Sudoeste Asiático, provando ser o método mais econômico e fácil para construir estradas, pois facilitam o trânsito de veículos e também de pessoas, tendo atraído a atenção de autoridades governamentais locais. Hoje, o CONAID é utilizado amplamente em construções públicas e privadas. Por todo o mundo, CONAID está construindo os caminhos que nos conduzem ao século XXI. CONAID. Versão brasileira, Uniarte, São Paulo.